palestra de hoje é livre-arbítrio, mas acho que a discussão pode ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque a gente sempre tem essa questão, nós temos afinal livre-arbítrio, nós não temos livre-arbítrio, mas não sei se todas as pessoas têm a compreensão de que o livre-arbítrio é uma conquista e não um direito que nós temos, é uma conquista. E quando a gente percebe que o livre-arbítrio é uma conquista, eu acho que a gente começa a dar um pouquinho mais de valor para essa facilidade que nós temos no período em que nós estamos de evolução. Então, assim, acho que para ficar mais fácil de compreender como isso evolui, eu peguei um exemplo muito simples, que até você pode me ajudar, que é Dia do Pedagogo, e tem muitas... Cadê a caneta? E o assunto é educação. Porque quando a gente pensa na educação de uma criança, a gente tem as etapas que ela passa, né? Temos a educação infantil, que é lá na creche, no maternal e na pré-escola, em que a criança, ela precisa de muita atenção e muito acompanhamento, não só dos pais, mas também dos professores. No ensino fundamental, a criança, ela já aprende a escrever sozinha, ela já sabe ir ao banheiro sozinha, ela já sabe comer sozinha, então ela já tem um pouquinho mais de autonomia, mas ela ainda precisa da supervisão dos professores e dos pais, porque ela ainda está aprendendo a viver com um pouco mais de autonomia. Conforme ela chega na segunda etapa do ensino fundamental, já começam a ter outros estudos, que não é só aprender a fazer conta e aprender a escrever. A criança já vai aprender um pouco mais sobre a geografia, sobre a história, sobre ciências, vai ter um outro tipo de ensinamento e começam as provinhas. Não é nada assim com um nível elevado de cobrança, mas já temos uma avaliação dos professores, né? A criança já tem que copiar a matéria sozinha, já tem que estudar para fazer as provas. Então, ela tem um pouco mais de autonomia e um pouco mais de liberdade também. Quando essa criança se torna jovem e vai para o ensino médio, ela tem um nível maior de liberdade. Ela já pode ir para a escola sozinha, ela já pode fazer todos os deveres sozinha. Na maioria das vezes os pais só perguntam: como foi na aula? E aí, está estudando para a prova? É o máximo, porque os pais também já dão um pouco mais de autonomia para o jovem. O jovem também é cobrado muito mais, porque tem que fazer prova, tem que passar de ano, tem que ser um bom aluno. Então a cobrança é um pouco maior, ele tem mais responsabilidade, mas ele também tem mais autonomia e liberdade. E quando chega no ensino universitário, que ele já vai ver como realmente é a vida, vai precisar trabalhar, fazer estágio, e aí ele tem a liberdade de escolher qual curso que ele quer fazer, se ele quer fazer de noite e trabalhar de dia, se ele quer fazer uma faculdade integral, ou se ele quer estudar no Rio, ou em São Paulo, ou fora do país, se ele tiver oportunidade. Mas ele tem um leque muito maior de escolhas, e ele tem muito mais liberdade, e ao mesmo tempo muito mais responsabilidade, porque na universidade ele depende só dele. Na maioria das vezes, os jovens universitários, eles não têm nem como tirar dúvida com os pais, porque os pais não têm aquela, por exemplo, se o pai é engenheiro e o filho faz medicina, não tem como é que vai ajudar.
não tem como ajudar. Então ele tem que partir dele mesmo, ele tem que ter a vontade de estudar, a vontade de correr atrás. Então ele é muito mais independente, ele é muito mais cobrado, mas a responsabilidade dele também é muito grande, porque ele sabe que se tiver alguma falha é 100% culpa dele, porque ele tem autonomia para isso. E a evolução do espírito é mais ou menos assim também. Se a gente for avaliar aqui como o princípio inteligente evoluiu, a gente tem a etapa do mineral, do vegetal, do animal. Eles foram, os princípios inteligentes foi conquistando também a autonomia, foi conquistando a liberdade, foi conquistando a individualidade e também a responsabilidade. Porque junto com a liberdade sempre vem a responsabilidade. Então, quando a gente tem esse processo do mineral para o vegetal, nós temos a conquista da vitalidade. O princípio inteligente deixa de ser inerte e ele tem vitalidade. Quando chega na questão de ser animal, o princípio inteligente, na etapa animal do princípio inteligente, além da vitalidade, também tem a inteligência instintiva e a individualidade, dependendo do grau de animal, né? Porque tem vários, desde o animalzinho que vive no fundo do oceano até o macaco, tem uma escala também muito grande, assim como o mineral e o vegetal. Mas na etapa animal, além da vitalidade, tem a inteligência instintiva e a individualidade. E quando chega na etapa hominal, além de todas essas coisas que foi conquistando durante esse caminho, tem a consciência. Então, a partir do reino hominal, existe a razão. Então, como poderia existir algum tipo de liberdade ou livre-arbítrio antes de conquistar a razão? Não teria como, porque você precisa raciocinar para tomar uma decisão e fazer uma escolha. Então, o livre-arbítrio ele só é possível também a partir do reino nominal, porque é uma conquista. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, ele cita que o princípio inteligente estagiou na ameba e adquiriu os primeiros automatismos, que são os sentidos do tato, né? O toque. Então, nessa etapa, foi o toque. Nos animais aquáticos, depois as plantas, nos animais foi adquirindo o olfato, o paladar, enfim, todos os sentidos que hoje nós temos como básicos para a nossa vida. Isso também foi uma conquista do princípio inteligente, né? Todas as sensações, não os órgãos dos sentidos, eu digo as sensações. Então, e depois no reino nominal a gente adquiriu a linguagem, a capacidade de comunicação com outros seres. Então a gente vai, hoje os homens são resultado de toda essa evolução, desde o reino mineral até o reino nominal, o princípio inteligente. E aí aqui a gente fala um pouquinho mais sobre essas conquistas, né? O instinto, que é algo mecânico, a gente nem pensa no instinto, é uma coisa que é automática, é como se fosse um reflexo que existe nos animais e que a gente adquiriu um pouco desse instinto. E aí os homens adquiriram a razão, que é a faculdade que começa a ser desenvolvida na espécie humana,
Ainda temos os instintos, mas eles são mais controlados. A gente tem ainda o instinto, a gente percebe nas nossas atitudes que a gente ainda tem um pouco do instinto, mas eles são muito mais controlados. E a gente tem que desenvolver a razão. A gente ainda está nessa etapa do desenvolvimento da razão. A gente vê que, infelizmente, ainda é difícil para todas as pessoas terem essa questão bem desenvolvida, porque desenvolver a razão, ela engloba também a cultura do local, as condições de aprendizado, todos esses estímulos externos, eles interferem no desenvolvimento do raciocínio. Então, assim, a gente não pode dizer que estamos no estágio A ou no estágio B, porque isso tudo faz parte da evolução. E a próxima etapa de evolução desse princípio inteligente é a intuição, né? Quando nós formos capazes de dominar o instinto, de desenvolver totalmente a razão, nós vamos começar a desenvolver a intuição. Isso tudo faz parte da lei do progresso, né? Aqui na pergunta 780A da lei do progresso, a pergunta é: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E a resposta é: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, aqui na lei do progresso, a gente pode ver que essa evolução da razão, a evolução do intelecto, o desenvolvimento disso e a gente conseguindo perceber o que é o bem e o que é o mal, a gente começa a ser capaz de fazer escolhas, né? E o livre-arbítrio é isso, é a gente ter a capacidade de escolher. E conforme vai aumentando o nosso grau de inteligência, aumenta também a responsabilidade diante dessas escolhas, né? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Leon Denis também fala um trecho bem interessante sobre o livre-arbítrio, que fala que o livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, ela se exerce principalmente na hora das reencarnações. Escolhendo tal família ou certo meio social, ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade destas provações para desenvolver as suas qualidades, curar seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios. Então, o Leon Denis deixa claro para a gente que o livre-arbítrio, no nosso estágio de evolução, ele é possível no momento da reencarnação. Então, quando nós estamos estamos desencarnados no plano espiritual e estamos fazendo o planejamento da nossa reencarnação, nós fazemos esse planejamento usando o nosso livre-arbítrio para escolher quais são as provas que nós vamos passar, quais são as questões que nós queremos resolver nessa vida. E a gente faz as escolhas de uma espécie de mapa que a gente vai ter que seguir quando encarna. Ah, mas depois eu não vou ter o livre-arbítrio? Vai. É como se tivesse montado o planejamento da sua vida. Olha, isso vai acontecer na sua vida. Você pode cumprir ou não. Você planejou ter 2 filhos. E aí, na hora da encarnação, você não quero ter filho nenhum. Entendeu? Você escolheu ter 2 filhos? Escolheu. Mas no momento da encarnação, você pode dizer, não quero. Ou você pode cumprir o que você
se planejou para fazer nessa vida. Então, assim, o livre-arbítrio em si, ele existe no planejamento da encarnação, e quando você está encarnado, é de tomar o caminho A ou o caminho B. Não é que você, quando está encarnado, vai planejar. Não, já está planejado. E aí, quando você encarna, você escolhe o caminho que você quer seguir dentro daquele seu planejamento. E aí a gente entra no outro capítulo também que é importante, que também fala de livre-arbítrio, que é a lei da liberdade. Porque quando você conquista o livre-arbítrio, você também conquista um grau de liberdade e conquista também um grau de responsabilidade, né? Porque a liberdade sempre está atrelada à responsabilidade. Então, na pergunta 843, Allan Kardec pergunta: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pois se tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, se existisse um destino pré-determinado, se você encarnasse e soubesse que você vai nascer no lugar tal, e aí você vai estudar na escola tal, e aí seus amigos vão ser tal, e você vai casar com fulano, e aí você vai ter... O que você vai aprender? Né? Qual é a diversidade que você vai ter? Você vai ser só uma marionete. Você não vai ter escolha, e também não vai ter mérito diante daquilo que você viveu. Né? Porque você só pode ter mérito a partir do momento que você se esforçou para aquilo. Agora, se está tudo planejado, você só tem que seguir o caminho direitinho, você é uma máquina, você não está desenvolvendo, você não está evoluindo. Né? E a pergunta 844, o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? E a resposta é: ele tem a liberdade de agir desde que tenha vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Então, a gente volta àquela questão que eu estava falando no início, da escola. Então, assim, nos primeiros momentos da vida, a liberdade é quase nula mesmo. O bebê, ele só consegue fazer qualquer coisa que seja com os pais. Os pais têm que dar comida, os pais têm que dar banho, os pais têm que trocar de roupa, os pais têm que tomar conta. Então, nas primeiras fases da vida, a liberdade é nenhuma, porque ele é um ser totalmente dependente. Conforme ele vai para a escola, vai conhecendo outras pessoas, vai se desenvolvendo, ele vai desenvolvendo a fala, a locomoção, ele vai se desenvolvendo como pessoa, vai começando a aprender que ele pode escolher: eu quero comer maçã em vez de comer banana. Então, assim, vai desde esses pequenos momentos de escolha que começa a desenvolver essa capacidade de raciocínio. O raciocínio que se fala: se você for brincar na escada, você pode cair. Isso também é um aprendizado. Mas, assim, nessa fase da vida, precisa de muita supervisão. Aí, conforme vai crescendo, os pais vão dando mais liberdade, né? E também cobrando mais. Porque você já tomou banho? Os pais não vão mais dar banho. Os pais vão perguntar: você já tomou banho? Você já escovou os dentes? Você já estudou? Já fez o dever de casa? Então, você dá um pouco de liberdade e também cobra. No segundo grau, que é aquela fase da juventude rebelde, né, que tem que ter mais pulso firme, né, que você tem que prestar muita atenção no que está fazendo, com quem está falando, essas coisas assim que são mais difíceis, né, que os jovens são muito rebeldes, também tem que ter uma atenção maior. Então, você percebe que tanto a evolução do espírito quanto a evolução, quando nós estamos encarnados, tem uma evolução de aprendizagem, né? Tem um crescente
presente, tanto nessa questão de liberdade quanto nessa questão de cobrança. Então, quando ele fala aqui que nas primeiras fases da vida a liberdade é quase nula e ela se desenvolve conforme muda a faculdade, muda o objeto das faculdades, ele fala também, estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, na fase da infância, ela vai escolher se ela quer comer maçã ou quer comer banana, né? Agora, quando ela for um jovem, ela vai escolher se quer estudar medicina ou teatro, né? Então, assim, conforme vai crescendo, vai tendo umas escolhas mais difíceis, com mais responsabilidade e mais liberdade. E assim é a nossa evolução também como espíritos, né? Então, hoje, o nosso livre-arbítrio é planejar a nossa encarnação e escolher os caminhos quando nós estamos encarnados. Pode ser que a gente chegue ainda, vai demorar muito, eu acho, mas que a gente chegue no momento em que a gente seja capaz de ter esse livre-arbítrio durante a encarnação. A gente ter consciência de tudo que a gente planejou para a nossa encarnação. E aí a gente vai ter mais liberdade, mas também mais responsabilidade. Porque a gente vai lembrar, né, do que a gente planejou. E aqui também tem uma pergunta muito importante que muita gente tem dúvida em relação a isso. Mas planejou a encarnação, vai ter muitas dificuldades, mas vai estar vivendo num meio muito difícil, com pais muito difíceis, com filhos muito difíceis. E como é que funciona esse livre-arbítrio quando eu estou encarnado passando por dificuldade? Então, na pergunta 845, o Allan Kardec pergunta: as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? Essas predisposições, né, que são coisas que já vêm do seu espírito quando você encarna, são do espírito antes da encarnação, e conforme for ele mais ou menos adiantado, essas predisposições podem impeli-lo a atos repreensíveis. Quer dizer, esses impulsos que vêm no espírito de vidas passadas, eles podem interferir negativamente ou positivamente na vida atual. Mas não há arrastamento irresistível que não pode se ter uma vontade de resistir. Então, se você tem uma predisposição a ser uma pessoa extremamente agressiva ou extremamente violenta, você pode ter essa predisposição quando encarna, mas você também tem a capacidade de controlar isso. Então, isso sim é uma escolha sua durante a vida. Se você vai se deixar levar pelas suas predisposições ou se você vai lutar contra isso e mudar o seu destino. Aí sim tem um salto naquilo que a gente chama de evolução, porque você tem uma predisposição, você luta contra isso durante a encarnação e você vence isso. Então, você conseguiu vencer essa etapa, conseguiu vencer essa dificuldade. Então, o que fica claro durante esse capítulo da Lei da Liberdade está em resumo na pergunta 872. Então, a questão do livre-arbítrio, ela pode se resumir em: o homem não é fatalmente levado ao mal, que é isso que a gente falou agora, quer dizer, mesmo que ele tenha uma predisposição de vidas anteriores a ter um comportamento que não é bom, ele não é levado ao mal. Ele pode lutar contra isso. E aí sim tem um momento da escolha. Se vai escolher
seguir nessa predisposição ao mal, ou você vai tentar ser uma pessoa melhor e vai mudar isso. A outra questão é, os atos que pratica não foram previamente determinados. Quer dizer, as situações que você vai enfrentar, elas são planejadas. Mas é igual uma festa. Você planeja uma festa e pode acontecer qualquer coisa na festa. Você não sabe exatamente o que vai acontecer na festa porque você depende das outras pessoas que estão na festa. Então, se você planeja uma encarnação comigo, com ela, e aí você tem tudo planejado no seu planejamento reencarnatório. Aí ela fala assim, não quero. Aí ela fala assim, também não quero. Elas têm o direito de dizer que não querem, enquanto estão encarnadas. E aí você vai ter que se virar aqui no planejamento como é que vai ser. Porque as pessoas têm o direito de escolha de fazer aquilo ou não, mesmo que estão encarnadas, né? E o terceiro é que os crimes, essa parte é importante, os crimes que comete não resultam em uma sentença do destino. Isso a gente vê muito em livros espíritas, né? De espíritos que encarnados cometem algum crime ou, enfim, tem alguma atitude que tem consequências complicadas, e isso não quer dizer que está destinado a ser punido rigorosamente por ter atitudes que não são boas, porque tem outras, sempre tem uns meandros, assim, umas coisas que você pode tentar melhorar o impacto daquilo que você fez. Não sei se deu para entender, mais ou menos. Deu para entender? Que essa parte, que os crimes que você comete não resultam numa sentença definitiva. Porque você tem, exatamente o que eu estou procurando, tem os atenuantes. Então, você pode ser um excelente profissional, um excelente marido, mas aí você foi um péssimo irmão. Assim, você tem que ver, botar numa balança lá o que para ter a sua sentença, né? Você não tá 100% condenado. Você tem uma balança lá na justiça divina, tem uma balancinha lá para ver qual lado que pesa mais, e você depois vai avaliar quando chegar lá em cima desencarnado. Enfim, então essa questão do livre-arbítrio, o ser pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime pelo meio onde ele se acha colocado, pelas circunstâncias que aconteçam, mas ele sempre terá livre-arbítrio para agir ou não agir. Então, um espírito ele pode reencarnar no meio da favela, filho de um traficante. Ele vai ser traficante? Não necessariamente. Porque ele tem escolha de seguir aquele caminho, mesmo rodeado de violência, mesmo vendo aquilo e sabendo que aquela é a condição da família dele, ele pode escolher não viver. Mas é uma condição muito difícil, você pensar naquelas famílias, tem uma família ali por fora, sim, então. Ali no Santander, não sei se você já viu, são 2 ou 3 famílias que vivem aqui, já viu? Então, assim, essas condições... Eles são criados todos ali. Então, essas condições adversas que os espíritos encarnam, elas são difíceis, assim, porque não só porque a condição de sobrevivência é difícil, mas a questão não é como ele vai sobreviver, ele vai sucumbir ao mal ou não. Ele vai querer lutar para ter um destino melhor, ou ele vai, por condição que ele já está ali, bem ali, né? Então, já que eu estou aqui mesmo, vou eu acho que ali seguir. não tem como
ele não tem esse direito de livre-arbítrio, aquelas crianças ali que você está entendendo, é complicado isso. Mas a gente também tem que considerar que a vida do espírito não é estanque. Essa não é a nossa primeira nem última encarnação, né? O que esta vida na porta do Santander está propiciando aquele espírito aprender? O que terá feito ele antes? Exatamente isso que eu ia falar. Que tenha que precisar passar por aquilo para aprender a... Porque assim, quando existe o planejamento da encarnação, ele tem que expiar tudo que foi feito nas vidas passadas. Quer dizer que não devemos nos apiedar e tentar ajudar. Então, exatamente. Ele tem um roteiro a seguir que tem a ver com as vidas anteriores, que tem que ser expiadas. Aquela condição pode tornar aquela pessoa uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde, uma pessoa que de repente foi muito snob numa vida anterior e precisa passar por isso, não é? Uma pessoa muito snob, muito rica, que não usou o dinheiro da forma que deveria, que desviou o dinheiro das pessoas. Eu, como espírita, eu acho que toda regra tem exceção. Nem todos pediram para nascer naquelas condições. Eu acho que é mais o egoísmo da sociedade. Nós somos a sociedade pobre. Nem todos pediram para nascer naquelas condições. Não é nesse sentido que eu estou falando, não. Eu estou falando, assim, as pessoas não pedem para nascer. Assim, até pedem. Porque, assim, se eu estou vendo que no meu leque, assim, de todas as vidas que eu tive, eu fiz mal para tantas pessoas, eu vou querer numa vida reparar o mal que eu fiz para essas pessoas, né? Então, quando você faz o planejamento reencarnatório, você sabe que vai passar por aquelas condições, você sabe que vai estar exposto a situações muito complicadas. Mas, assim, eu tenho muitos exemplos de pessoas que eu conheço que viveram em condições muito, muito difíceis e hoje tem uma vida muito boa. Por quê? Porque aproveitou todas as oportunidades que tinham na frente. Então, assim, você tem a oportunidade de uma pessoa que falou assim: olha, você quer estudar? Tem esses livros aqui. Aí a pessoa vai, pega os livros e estuda. Tem condição de estudar? Não tem condição de estudar, mas a pessoa se esforça. E aí consegue uma bolsa, consegue estudar. E assim vai subindo. Mas tudo aqui que ele fala, até essa questão da tendência ao mal, a pessoa tem que fazer um esforço dobrado para passar por isso. Né? Assim, da mesma forma que nós temos que fazer o esforço dobrado para superar todas as nossas falhas. Né? Então, assim, se eu sou uma pessoa egoísta, eu tenho que pensar 3 vezes para tentar não ser egoísta numa atitude. Entendeu? Porque, assim, são as nossas falhas que a gente tem que prestar atenção em quais são elas para tentar lutar contra isso. E aí, aqui como a gente estava falando aqui, que no estado de espírito faz a escolha da existência e das provas, né? E aí, durante a encarnação, decide se vai ceder a essas predisposições ou se vai resistir a tudo aquilo que está condicionando o caminho dele. Então, se eu tenho uma família que é totalmente fora de padrão, entre aspas, né? Assim, totalmente... tem uma palavra também que as pessoas usam, esqueci agora. Então, se a família é totalmente desregrada, não me
educam, e aí eu tenho que aprender meio que sozinho, e aí na escola eu tenho uma professora que presta atenção em mim e fala assim, não, você tem que seguir o caminho tal. Já que meus pais não me orientam, eu tenho uma professora que presta atenção e que me orienta. Então aquela pessoa pode ser a pessoa que vai me tirar do caminho que eu estava seguindo. Ou um vizinho que presta atenção numa criança e fala, olha só, se você quer estudar, eu te ajudo a estudar, eu te ajudo a fazer trabalho de casa. Então, assim, são pequenas coisas assim, que acontecem na tua vida, e aí você tem a opção de aceitar o desafio para sair daquilo, ou, não vou fazer trabalho de casa não, estou com preguiça. E aí não aproveita aquela oportunidade, e aí, quando que vai ter outra oportunidade dessa? Estou falando assim, exemplos simples, né? E aqui ele fala justamente disso, os Espíritos respondem nessa pergunta 872, que fala, cabe à educação combater as más tendências. Isso aqui é muito claro. Assim, a educação, ela faz muita diferença na formação de uma criança. E assim, não é educação de estudar nas melhores escolas ou de ter as melhores oportunidades. Não. É educação desde o início, para aprender o que é o bem e o que é o mal. O que é um comportamento aceitável, o que é um comportamento que não é aceitável. Então, a partir desses pequenos ensinamentos, que a criança vai aprender na escola, que não é legal bater no amiguinho. E que quando a criança aprende na escola que não é legal bater no amiguinho, pode ser que quando ele cresça, ele saiba que não é legal bater na esposa. Então, assim, são coisas que têm um reflexo muito grande mais pra frente. Ou então que o amiguinho vai lá e pega um lapisinho do estojo. E aí, quando cresce, ele vai lá e pega uma carteira do amigo do colega do trabalho. São coisas que a gente pensa que é pequeno, mas faz parte da formação do caráter da criança, e isso tem um reflexo muito grande na fase adulta, né? Então, assim, mesmo que você tenha péssimos exemplos em casa, você pode ter uma professora que te diz o que é certo e o que é errado, e aí a criança já usa o raciocínio e fala, nossa, não é legal o que você fez. Eu acho que não é legal isso. E aí vai desenvolvendo o caráter da criança, e essa criança vai ser capaz de fazer boas escolhas no futuro. E pelo conhecimento, aqui já estou lendo, né? Pelo conhecimento das leis que regem a natureza moral, né? Se modifica a inteligência pela instrução e o hábito pela rotina em fazer as coisas certas. Então, por exemplo, um exemplo muito simples. Se você fala uma vez para a criança que não é para jogar o lixo no chão, na segunda vez a criança não joga lixo no chão, na terceira não joga lixo no chão, depois a criança vai transformar isso num hábito. Ela já tem o hábito e ela já sabe que não é para jogar lixo no chão. Entendeu? Mas assim, você tem que falar 3, 4, 5 vezes para a criança que não é para jogar lixo no chão, para ela entender que aquilo tem que se tornar um hábito e ela não pode jogar lixo no chão. Ou você pode instruir a criança a raciocinar o que é o bem e o que é o mal, para que ela use a inteligência dela e tire as suas próprias conclusões no futuro, fazendo boas escolhas para o seu desenvolvimento. E um outro trecho aqui também da Lei de Liberdade, nossa, eu falei, é para acabar, tá? Não vou falar mais. Que tem um outro trecho aqui
da Lei de Liberdade também, que é muito interessante, dessa mesma pergunta, que fala que, desprendido da matéria, né, já desencarnado, o espírito faz essa escolha das futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E nisso consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Ele vai ceder à influência da matéria e cumprir as provas que escolheu. Porque sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem a culpa por praticar o mal e nem o mérito por praticar o bem. Isso é aquilo que eu falei lá atrás, que se não fosse o livre-arbítrio, a gente seria uma marionete, a gente seria máquina, né? A gente ia seguir o caminhozinho lá, no labirintozinho, só ia ter aquela opção, e a gente ia do início ao fim, exatamente como a gente planejou lá no planejamento da encarnação. E aí a gente não ia ter nenhum mérito, não ia aprender nada, e também não ia ter culpa de nada, porque a gente seguiu tudo que estava planejadinho, né? Então, mas com o livre-arbítrio e com a liberdade de escolha que a gente tem, se a gente tomar um caminho errado, nós vamos ter que responder por isso. E se a gente seguir o bom caminho, a gente vai ter o mérito disso. Então, assim, quanto mais a gente se conhece, a gente percebe quais são os vícios que nós temos que combater para tomar as decisões para que a gente não cometa os mesmos erros. E também a gente sabe distinguir o bem do mal e sabe que caminho escolher para seguir no caminho do bem. Porque como nós já evoluímos ao patamar bem avançado já, né, da raça humana, a gente já tem a liberdade de raciocínio. Nós adquirimos a razão para sermos capazes de escolher e pensar. E aí a gente pode escolher entre o bem e o mal, né? E aí a consequência é de acordo com as nossas escolhas. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Acho que me estendi muito. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa. Falei muito, né?